Cumprimentamento do Senhor com a paz do Senhor, amém? Antes de mais nada, né, eu gostaria de desejar um Feliz Dia das Mulheres, né, para cada irmã que faz presente, né? Desejar um Feliz Ano Novo, Feliz Dia das Mulheres, graças a Deus. E hoje eu vou deixar com uma palavra, né, de Deus que se encontra. Eu vou deixar uma mensagem para as mulheres. Se encontra no capítulo 3 de Gênesis e o versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos amados em Cristo Jesus, com esta mensagem aqui eu entendo que lá desde o princípio da criação, antes mesmo de Deus criar os seres humanos, Deus já tinha presciência de que o homem iria pecar, de que o homem iria cair e de que iria falhar. E na mente do Criador já havia o plano de salvar a humanidade através de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Deus, lá no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, que ele criou o ser humano do pó e das cinzas, e soprou em suas narinas do fogo de vida. E ele viu que Adão, ele estava só. Ele fez uma mulher das costelas de Adão e colocou essa para servir como companheira, ajudante dele. Mas Satanás, como ele é astuto, ele viu que na criação de Deus, ele intentou contra a criação de Deus e foi lá no jardim. Deus deu uma ordem a Adão e Eva: não coma desse fruto, não coma dessa árvore. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, somente da árvore do fruto do conhecimento, né? A árvore da vida vocês não vão comer. E o que Satanás fez? Ele transformou em uma serpente e foi lá, tentou Eva. Ele falou o quê? Ele falou que Deus, ele sabia que quando eles comessem o fruto, os olhos deles se abririam e eles teriam o conhecimento do bem e do mal. E a Eva, ela cedeu a tentação. Mas Deus, ele deixou o quê? Ele falou para Adão não comer. Mas a Eva comeu o fruto e ela falou: Adão, coma também. Ele falou, mas o Senhor falou que é errado. Mas Adão comeu do fruto, e os dois pecaram. Foi o primeiro pecado a ser cometido. E desde lá o homem vem pecando, caindo, matando Abel. E aqui, quando Deus encontrou os dois em pecado, ele pôs uma maldição, ele falou que a serpente feriria o calcanhar, mas do fruto aqui, ó, mas a tua semente e a sua semente, essa ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porque é a semente de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Lucas, que um anjo visitou Maria e ele avisou que ela conceberia do Espírito Santo e daria a luz a quem é o Filho de Deus. E essa semente que Deus falou é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, lá no capítulo 3, João 16, porque Deus amou de tal maneira que Deus o Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas seja eterno. Foi dessa semente que nasceu Jesus. Ele pregou o Evangelho, ele pregou a mensagem, fez milagres, foi perseguido, foi torturado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, e para a honra e glória de Deus nós temos a salvação. Graças a quem? Graças à mulher que Deus criou. Porque se não fosse a genitora, a primeira mulher, eu creio que não teria vindo Jesus, né? Já estava no plano de Deus, Adão pecar, mas Deus sabia que com Adão, mesmo que Adão pecasse, estava no plano de Deus que ele ia mandar Jesus Cristo para morrer por nós. Aleluia. E após Jesus morrer, ele vai dizer que ele deu uma ordenança, diz lá em Lucas capítulo 24, 49. E ele vai dizer assim, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Jesus ascendeu aos céus. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que eles estavam reunidos cordialmente numa casa, até que do alto ouviu, até que veio do alto um som, como de um vento veemente e impetuoso, e toda aquela casa, todos que estavam cheios, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles falaram em novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, essa promessa é para todos, seja jovem, seja novo.
indiscriminadamente, ou seja, não é para pessoas que estão em pecado, é para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que estão na presença de Deus, para aqueles que buscam. Nós devemos estar em comunhão e santidade, buscando a presença de Deus, o batismo com o Espírito Santo, para que nós possamos ser revestidos de poder para pegar o Evangelho de Deus. E é isso, irmãos, eu queria agradecer também a cada mulher que está aqui, né? Porque se não fosse por Deus, né? E também eu queria deixar também uma mensagem, né, para as crianças, né, que eles possam obedecer seus pais, obedecer sua mãe e amá-las, né? Porque a Bíblia vai dizer, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias da terra, né, irmão? Nós devemos honrar os nossos pais, né, para que quando o teu pai dizer para você não ir com uma amizade, não vai, irmão. Se ele dizer não vá para esse beco, não entre para esse beco. Se ele dizer não ande com essa amizade, não vai, irmão, porque ele está fazendo bem para você. Porque se você obedecer seu pai, você vai ver muitos anos na terra. Por exemplo, você faz uma donação, seu pai lhe bate, a Bíblia diz que assim como o pai corrige um filho, assim é Deus por nos corrige, porque ele nos ama. Então, irmãos, toda vez que você levar uma peia do seu pai ou da sua mãe, tenha em mente que é para o seu próprio bem. Amém, irmãos? Feliz Dia das Mulheres para cada mulher aqui e obrigado pela oportunidade.